Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Iniciamos aqui nas Minas Gerais o programa Perante a Eternidade, a oportunidade de reescrevermos nossa história. Caros ouvintes, quero deixar aqui para vocês o site da Rádio Boa Nova. É www.radioboanova.com.br. O telefone para vocês entrarem em contato é o 0800 97 95011. Entrem no site da rádio, conheçam lá o trabalho do Clube Amigos da Boa Nova. Tem muita coisa boa nesse site. Vale a pena você visitá-lo. Aqui no inicinho do programa eu quero deixar um grande abraço para o pessoal lá do Centro Espírita Discípulos de Jesus, lá em Alto Alegre, na cidade de Alto Alegre. Um abraço para todos os frequentadores, para os dirigentes lá dos Discípulos de Jesus. Mara e o Antônio, um grande abraço para vocês, lá de Alto Alegre. Foi muito bom, Mara, falar com você. Que Jesus abençoe a todos e continue sempre nesse trabalho com Jesus. Jairo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes, né? Que Jesus continue nos abençoando, para que possamos ter aí um programa que atenda ao coração de todos, né? É isso mesmo. Jairo, na semana passada nós falávamos sobre a Sônia. Sobre a Sônia. Não é? Isso. Aquela médium maravilhosa. Isso. Não a Sônia. Justamente, verdade. A Sônia, aquela médium maravilhosa. Interessante que essa médium, o plano espiritual tem plena confiança nela, faz um trabalho maravilhoso, mas o Marcelo pergunta para o Andradinha assim, Jairo, companheira Andradinha, devem ser raros por aqui esses trabalhadores vindo do mundo físico. Uhum. Jairo, gostei da resposta da Andradinha, Jairo, eu gostei demais. O que ele respondeu? Olha só, Jairo, Marcelo, a legião de trabalhadores de Jesus é imensa. A mediunidade tem sido tratada com níveis de responsabilidade cada vez mais elevadas, com pureza de propósito e com pureza de propósitos e com fins objetivos. Cresce sempre o número de companheiros conscientes dos seus deveres e de suas atribuições. Bom isso, né, Jairo? É uma visão otimística, né? Nossa, muito bom. Das coisas, e eu também acredito nisso, sabe? Uhum. Eu acho que a gente vê algumas coisas assim estranhas, complicadas, né? Uhum. Mas isso é uma coisa São exceções, Jairo. São exceções. Ah, né? eu fico feliz com isso, viu? Agora, a gente vê muita gente trabalhando bem, trabalhando bonito, né? Com vontade, né? Muita gente produtiva, empenhada, dedicada. Então, tudo isso é muito positivo. É verdade, eu fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz na hora que eu li isso aqui. Eu acho que as casas espíritas, elas têm dado assim, né, um bom espaço à mediunidade, né? Houve aí alguns tempos atrás que, né, em função de influência de alguns pensadores, a mediunidade, em determinado momento, nós tivemos até a impressão que ela seria proscrita, né? Na medida em que comunicação mediúnica, mensagem mediúnica, começou a ser uma coisa assim, totalmente recusadas, né? A casa espírita, não sei o quê, porque mediunidade. Hoje não, hoje a gente vê que a doutrina espírita, ela volta, né, a um rumo muito equilibrado, né? Todos têm consciência que a doutrina espírita, ela foi estruturada através da mediunidade de muitos, e que os ensinamentos espíritas fluíram através da mediunidade de alguns, né? E essa mediunidade tem sido, né, o ponto de destaque desse esclarecimento. Então, hoje, né, as direções, os dirigentes têm tido essa consciência e dado à mediunidade uma importância muito boa e ajudado aos médiuns, né, a melhorarem a sua capacidade, né, essa sensibilidade. Então,
eu acho que tudo caminha de uma forma muito tranquila. É isso mesmo, Jair. E o mais interessante que a gente age da seguinte forma, Jair. A gente coloca todo mundo dentro de um caldeirão, não é? Isso. E com isto, a gente vai prejudicando o trabalho, porque a gente não sabe separar o joio do trigo. Isso. A gente coloca sempre todo mundo no mesmo patamar. A Esquece que cada um está no seu nível evolutivo próprio. A gente passa a emitir opiniões, né, globalizadas e finalísticas em função de alguns, né? Isso mesmo. Quando alguns não são todos. Isso mesmo, então, isso mesmo. A doutrina espírita, ela é ainda muito nova, né? Ela ainda é uma criança que avança e cresce, né? E é lógico que hajam, às vezes, né, algumas distorções aqui e ali, alguns contraditórios aqui e ali, mas, no mais, ela avança com uma força maravilhosa. Ô, Jara, é o que eu estava te falando aqui antes do começo do programa sobre o livro Obras Póstumas, que eu li há muito tempo, e hoje eu li, e hoje eu estou relendo com uma nova visão. Né? Aqueles que há tempos atrás, ou mesmo bem próximo, eles caminharam de uma forma que não era a que a doutrina exemplificava. Hoje, alguns desses já voltaram para um outro caminho, tá me entendendo? Apesar que tem alguns que erram conscientemente. Erram sabendo, com grande conhecimento da doutrina, tá entendendo, Jair, o meu raciocínio? Apesar disso tudo. Mas, quando o Andradinha fala aqui, que a maioria está voltada ao trabalho sério, aos estudos, nossa, isso aí é um alento para a alma da gente. Eu acho que a maioria, né, dos gravames dentro da doutrina espírita, dentro da prática da mediunidade, eu acho que isto acontece quando começam a entrar nas coisas os interesses pessoais. Né? Sim. Na hora que passa a ser movimentado interesses pessoais de médiums, de dirigentes, de coordenadores, de colaboradores, disso e daquilo, né? Quando a doutrina espírita deixa de ser o ponto de convergência para ceder espaço ao personalismo, aí as coisas se complicam. Mas quando nós nos retiramos e deixamos o brilho para a doutrina espírita, aí as coisas ficam maravilhosas. Ficam porque mesmo. ela brilha, né? Isso. A doutrina espírita é uma estrela de primeira grandeza. Isso mesmo. Andradinha continua. Hoje, observamos daqui uma preocupação bastante destacada de vários agrupamentos espíritas em proporcionar uma preparação melhor para os profitentes da mediunidade. Entusiasma-nos daqui vê-los aplicados e unificados neste propósito tão digno. Amigo, nada supera o amor, quando este está equipado com o esclarecimento. Tratamos do amor lúcido. Aliás, querido amigo, o volume de companheiros responsáveis e dignos dentro da tarefa do bem são muito superiores ao dos companheiros irresponsáveis. Temos péssimo hábito de destacar o mal em detrimento do bem. Marcelo, o bem é imbatível e conta com milhares de adeptos. Aí eu lembro também de Emmanuel, Jair. Emmanuel no livro Fonte Viva. Isso, assim, sempre me marcou muito. Essa frase sempre me marcou muito. Por quê? Porque eu vi uma avalanche de situações dos livros e muito destaque ao mal, tá entendendo? Aí Emmanuel fala, no capítulo 106 do livro Fonte Viva, não esqueço disto, servimos ao bem acima de tudo, sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Eu acho que Emmanuel é de uma grandeza, né, gente? Ele tirou esse capítulo da frase de João, a luz resplandece nas trevas. A luz resplandece nas trevas. Isso aí é o que Andradinha disse, né?
o bem é imbatível, Uhum. né? Na medida em que nós centramos no bem, ele é imbatível. Às vezes acontece algumas coisas nas casas espíritas, às vezes dentro do movimento, né, nas suas várias esferas, e né, a gente não tem que preocupar com isso, não tem que ficar fazendo apologias, né, brigando, nem nada. A gente, as coisas, a gente dá tempo ao tempo, sabe? Tem coisas que a gente entrega ao tempo e o tempo é o solucionador, né? O grande solucionador. E melhor ainda, vai solucionar as coisas no tempo ideal. Isso né? mesmo. Isso. Então, a gente muitas vezes saber aguardar. Né? Se você trabalha numa casa espírita, o diretor não é o ideal, ou o dirigente máximo, o presidente, né, não é o ideal, se às vezes as coisas acontecem de uma forma negativa aqui e ali, né, não tem nada da gente ficar brigando, xingando e fazendo oposição, isso e aquilo. Né? Nós nos resguardamos no nosso lugar, trabalhamos no nosso cadinho, né, ofertando, né, àquela instituição que nos alberga aquilo que nós temos de melhor. E deixamos ao tempo. Né? O tempo é o grande modificador das coisas. É né? verdade. Aí a gente fala assim, mas a casa está parada, a casa está assim, a casa está assado. E eu pergunto assim, é responsabilidade sua? É você que está parando a casa? É você que está freando? É você que está tirando a casa dos objetivos? Não sou eu. Falei, minha filha, enquanto não é você, você agradeça a Deus. E continue ofertando à casa o que você tem de melhor. Por quê? Se sob essa desculpa você se afastar da casa, aí as coisas vão ficar mais complicadas. Porque né, aquelas, vamos dizer, estas correntes mais pesadas, aquilo que o próprio Marcelo e Palminha conversaram nesse próprio livro, né, As Ondas Negras, né? Se nós cedermos espaços e deixar campo livre para as ondas negras, a responsabilidade aí passa a ser nossa. Com certeza. Então, a gente dá tempo ao tempo, segue. Né? Eu gosto muito de uma música que existiu, né? Do Geraldo Vandré, né? Aquela que dizia assim, né? Caminhando e cantando, né? É isso mesmo. E seguindo a canção. É isso né? mesmo. Eu acho que a gente tem que caminhar, cantar otimisticamente, seguir, né? Essa grande canção que é a vida, essa grande canção que é o progresso, né? Acreditando que tudo avança, tudo muda, tudo progride, né? Tudo caminha para melhor. Né? É isso mesmo. E que bom é a pessoa saber que ela não foi o motivo daquilo, né, Jairo? Eu acho que tá com a consciência tranquila que ela fez o melhor dela. Justo. Não é? Justo. Agora, se não caminhou de acordo, o tempo resolve. O tempo é que vai, né? O tempo é que vai resolver. Não adianta a gente ficar com muitos embates, né? Com muitas alimentando querelas. Deixa as coisas acontecer. Né? Vai. Se você trabalha na equipe de passe de uma casa espírita, vamos dizer que você tem a responsabilidade, você trabalha nessa casa 2 vezes por semana. E nessas 2 vezes por semana, você dá mais ou menos 10 passes, né? Então, em 4 semanas, né, você vai dar 40 passes, não é isso? Em um ano, não é? Você vai dar aí 12 vezes 40, 4.800 passes, é ou não? Sim. 4.800 passes. Vamos dizer que você reencarnou com a obrigação de dar 54 mil passes, né? Um compromisso assumido. Ora, se alguém entrou nesse caminho e te prejudicou, te impediu de atingir o seu objetivo, aquele objetivo que você traçou, né, para a sua jornada, ora, fique muito tranquilo, agradeça a Deus, porque quem te prejudicou assumiu o seu compromisso, ou não?
Olha que interessante, eu nunca tinha visto por esse lado. Quem te prejudicou assumiu o seu compromisso. Muito melhor, não é? É. Muito melhor. Porque, olha, se nós prejudicamos qualquer pessoa no exercício das suas funções, nós assumimos a responsabilidade daquela pessoa, não é? Isso. Ora, se alguém assume as nossas responsabilidades, Nos que libera ele seja dela. muito feliz em arcar com elas. É isso aí, que, Não é? que ele cumpra. Que ele cumpra. Não vamos ficar brigando com ninguém, não. É isso aí. Você acha que você é dono do passe? Não. Deus passe, ou não? Ou não? Você acha que você é dono do centro espírita? Você é que assume o centro espírita. Ô, já, né? uma outra Ué. coisa que me chamou a atenção é que você falando aí, se eu tive compromisso de aplicar 54 mil passes, já quantas e quantas vezes eu faço corpo mole pro passe? Pois é, ué. Pois é, e a continha tá lá, né? A continha tá lá, né? Lá em cima, por exemplo, nós assumimos, né, dentro das nossas negativas, das nossas tratativas de dificuldades, né? Nós assumimos lá uma responsabilidade com o trabalho, né? Às vezes, nós assumimos lá a responsabilidade lá de, vamos dizer, 55 mil passes, assumimos a responsabilidade, né, de 10 mil incorporações, ou não é? Para a doutrinação de irmãozinhos sofredores, assumimos a responsabilidade aí, né, de 30 mil palestras, né? Quer dizer, são compromissos assumidos, né? Agora, ninguém vai te pegar e te sujigar para você cumprir aquilo, não. Né? Ninguém vai, não. É um compromisso. Você vai ter que, né, cumprir. Agora, se alguém se intromete nisso, né, ele passa a ser responsável por aquilo que era o compromisso seu. Você tinha o compromisso de dar, né, vamos dizer, 25 mil passes numa casa espírita. Se alguém não deixa você dar, ele é que vai dar a qualquer hora da vida, não é? Porque já não é o compromisso seu. É verdade. Não é? Ô, Jário, e aí a gente pegar a charrua e sair arando, porque, verdade. não é? É isso, você falou em charrua, eu lembrei de um grande trabalhador do movimento espírita de Belo Horizonte, né? Que foi, inclusive, presidente da ABRAGE, né? A Associação Brasileira de Jornalistas Espíritas, e uma pessoa que sempre tivemos muito carinho com ela e desejamos que aonde quer que ela esteja caminhando bem na direção do progresso, que foi o nosso companheiro Gil Restani, né? Sim. Não sei se você conheceu. Não conheci. Né? Gil Restani foi um grande trabalhador, deu um recado muito bonito no nosso movimento espírita, não é? E ele sempre falava isso, né? Olha, não descuidemos da nossa charrua, né? Vamos pegar essa charrua e seguir em frente, né? Isso. E é isso mesmo, pegar o trabalho, abraçar e sem ficar com muita briga, alimentando quirelas, nem nada. Toca em frente. Isso mesmo. Não é? Seguir em frente. Marcela ainda fala. Mas, amigo Andradinha, claro que devem existir os mais invigilantes, difíceis de entendimento e avessos aos processos do esclarecimento. O Andradinha responde. Sim, em todos os lugares, em todos os estratos da fé, existem tais companheiros. Mas eles também são um desafio a todos nós. Cada um só oferece aquilo que possui. Não há avanços improvisados. Assim, muitos destes partem daqui com a tarefa da mediunidade. De antemão, sabemos das amplas possibilidades de falhas. E, por isso, os tratamos ainda com mais cuidado e carinho. Em muitos casos, enxergam escassas doações. Daqui, damos glória ao Senhor, porque, na verdade, estão indo mais longe do que imaginávamos. Isso aqui é otimismo, né, Jário? Que coisa boa. É interessante que eu terminei, né? Já há um tempo eu terminei um trabalho de psicografia e estou relendo, e eu gosto sempre de reler para ver as questões doutrinárias que ali estão inseridas, né? Isso faz parte de uma responsabilidade, né? Uma das poucas, talvez, né, das frases que eu escutei da boca de Chico, assim, diretamente, né? E acho que isso é para sempre, né? Chico disse assim, não te esqueças
que o médium é sempre responsável por aquilo que produz. Né? Ninguém mais é responsável pela produção mediúnica. Então, somente aquele que produz. Né? Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com isso. E nesse trabalho, eu estou passando por uma área lá que o instrutor espiritual, que é o Francisco de Menezes Dias da Cruz, né? Ele fala com as pessoas de uma determinada casa espírita de um planejamento, né, de 1000 anos. Né? Um planejamento de 1000 anos. 500 já havia sido vencido. Né? 500 anos, né, desse grande projeto foram usados para fazer aquelas pessoas chegarem até aquele ponto. Né? Olha só. De estarem ali como trabalhadores da casa espírita e tudo. Agora, mais 500 anos viriam. Né? E a pessoa pensa assim, mas a nossa casa espírita vai durar isso tudo? Não? A nossa casa espírita vai durar isso tudo? E ele diz assim, por que não? Né? Ô, Jair, o senhor Jair de Oliveira, nosso querido amigo aqui de Belo Horizonte, ele fala isso. Ele fala assim, olha, a casa espírita no plano físico pode até acabar. Pode até acabar por um período. Mas ela continua no plano extrafísico e depois ela retoma no plano físico. Sem dúvida, sem dúvida. E nós encontramos hoje igrejas aí, né, com 500 anos, 600 anos, quase 1000 anos, né? E por que as casas espíritas não podem chegar lá? Né? Vamos chegar sim. Não, minha casa só tem 15 anos. 15 anos é o começo de 500 anos, ou não? É isso mesmo. Ninguém chega a 500 anos sem viver 15 anos, ou não? Como diz o outro, não existe Nosso Senhor do Bom Começo, só existe do Bom Fim. Do Bom Fim, justamente. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o programa Perante a Eternidade. Queremos lembrar aos ouvintes dos livros da editora Itapuã. Vale a pena conhecer os livros, pessoal. Somos uma editora comprometida com o ideal espírita. Entre lá no nosso site, no nosso blog, conheça as obras da editora. Queremos destacar o livro Por Entre as Sombras. Né? Nossa, que livro magnífico! Vale a pena conhecer. Eu falo que o prefácio pelo Espírito Zé Grosso já valeria toda a obra. Mas toda esta obra é de uma amplitude muito grande. Vale a pena conhecer. Eu vou deixar para vocês o site da Rádio Boa Nova. Desculpe, o site da editora Itapuã. É www.itapuãeditora.com.br. Lá no nosso site tem a degustação dos nossos livros. Mas eu quero convidá-los a conhecer o do Por Entre as Sombras, por enquanto. Para quem quiser visitar nosso blog, é só acrescentar /blog. Esse Itapuã aí é Itapua, né? Itapua, isso mesmo. www.itapuaeditora.com.br/blog. Quero deixar aqui também um grande abraço para Olivete Rodrigues. Olivete, muito obrigada pelo carinho lá no nosso blog. É muito bom receber esse retorno de vocês. Que Jesus a abençoe sempre. Jair, vamos continuar aqui com as questões do Andradinho e do Marcelo. O Marcelo fala assim. Marcelo, não devemos ficar enaltecendo o mal, nem mal augurando os projetos superiores. Temos que multiplicar esforços no sentido de ampliar a consciência para uma melhor preparação nos agrupamentos. Nisso, temos contado com nossos irmãos maiores. Eles também não têm poupado esforço. Ele cita o Miramês, Marco Prisco, André Luiz, Emmanuel, João Cleófas, Hermínio e tantos outros que têm partido daqui sistematicamente para semear esclarecimento junto a muitos agrupamentos terrenos, diretamente voltados à temática da mediunidade. Marco Prisco é um espírito que comunica-se através de Divaldo Pereira Franco, né? É um espírito que realmente eu gosto muito, acho muito interessante, né, as produções dele em torno da mediunidade, e bem como em várias temáticas, né, que ele aborda. Muito interessante mesmo. E o João Cleófas, Jair? Também. João Cleófas é um espírito que comunica através
da mediunidade de Divaldo Pereira Franco. Miramês foi um espírito que comunicou através da mediunidade de João Nunes Maia, né, Sônia? Isso mesmo. Da editora Fonte Viva. Fonte Viva, né? Da editora Fonte Viva também. É um espírito diferenciado, né? Um espírito que tem assim, uma abordagem muito leve, muito tranquila, né? E são espíritos muito interessantes, esses citados por ele. Irmão Marcelo, contamos ainda com uma gama enorme de nobres companheiros no orbe terreno, que, com muita dignidade, têm produzido belíssimos materiais sobre o assunto. Somam-se apostila, estudos sistematizados e palestras. Encontros que são realizados às mãos cheias. Eu sempre participo. Que legal, né, Jário? Andradinha fala que sempre participa. Eu sempre participo. Legal. Quando nos aproximamos, somamos esforços, trabalhamos em função dos objetivos comuns. Tudo se torna mais fácil. E o alvo é sempre atingido. O otimismo e o trabalho superam obstáculos, por maiores que sejam. É verdade, né, Jário? Quando a gente vê as coisas com otimismo, a gente supera os obstáculos, né? O otimismo é uma energia propulsora, né? É isso mesmo. Que quando lançamos mão, nós realmente somos capazes de atingir objetivos que até então muitos podem até achar que são inatingíveis, né? Eu falo que o otimismo, junto com o trabalho, são alavancas. Porque se você ficar se lamentando, você não faz nada. Você fica ali só lamentando. Você não acresce mais nada na sua vida. Aí, se você vê tudo com otimismo e com trabalho, as coisas vão rompendo. Eu acho que o otimismo, o trabalho, eles ainda vão requerer um item muito importante. Qual é, que é a decisão, né? Nós temos que aprender a melhorar a nossa capacidade de tomada de decisão, né? Nós, infelizmente, somos seres que vivemos, né, essa grande angústia que é a dúvida. Sim, né? sim. Nós vivemos repisando, repassando, derrapando, né? Nesse grande impedimento que é a dúvida. Né? E, aliás, tem muitas pessoas que vivem, né, essa ansiedade, né, essa angústia nossa de todo dia, e muitos vivem assim, mas eu não consigo debelar a minha ansiedade, não é? Mas isso, não é, está justamente na incapacidade de bem decidir as coisas. É isso não é? mesmo. Eu costumo dizer sempre às pessoas mais próximas, decida errado, mas decida. Joseph Kleber fala assim, não deixe que sua insegurança e suas dúvidas te paralisem. Você tem dúvidas, você tem insegurança? Trabalhe. Isso, justamente. Certa vez, posso contar um casinho aqui? Fica à vontade, já. Vamos lá. Certa vez, um mestre, né, chinês, né? Um mestre lá, vamos dizer assim, do Kung Fu, ele tinha lá os seus discípulos, né? Ele tinha lá os seus discípulos, e esses discípulos estavam sempre ouvindo as suas palestras, né? Os seus ensinamentos. E era um auditório muito bonito, em forma de xícara, né? E muito aconchegante. E aqueles discípulos, aqueles ninjazinhos, todos sentados nos degraus superiores, quando o mestre, né, vestido a caráter, entrou ali naquele ambiente. Ele entrou, saudou a todos os ninjazinhos, naquela curvatura, né, de corpo, né? E logo depois ele saiu, foi lá fora, buscou um banco, sabe? Um banco assim de madeira, todo entalhado, desenhado, uma coisa mais linda. E os discípulos começaram, né, aqueles ninjazinhos, começaram a cutucar um ao outro e falar, que beleza de banco, que beleza. E aí o mestre foi lá fora outra vez e buscou, né, um grande jarro, né, um vaso de porcelana chinesa, até transparente, né, com aquelas cores maravilhosas, todo muito decorado, muito pintado, e colocou em cima daquele banco.
Todo mundo contemplou, ele saiu novamente, foi lá fora e buscou um outro vasozinho, aonde estava plantado um lótus e todo florido de amarelo. Uma coisa assim maravilhosa. Então ficou o banco, muito lindo, com o vaso de porcelana chinesa em cima do banco e com o lótus dentro do vaso. Aquilo ficou uma coisa maravilhosa. E o mestre, então, ele pela primeira vez ali se dirigiu aos ninjazinhos e disse a eles assim: eis aqui o problema. E eles olharam, e o mestre novamente diz assim: eis aqui, estamos diante de um grande problema. E aí foi aquele silêncio no auditório. Muito acanhadamente, um cutucava o outro e falava assim: mas que problema bonito! Nossa, mas se isso é um problema, é muito lindo. Se isso é um problema, é maravilhoso, porque isso é muito lindo. E aí, depois de passado vários instantes, vários minutos naquele silêncio, um ninja mais velho, né, vestido também a caráter, com as suas 7 armas, né, naquele corpo, né, naquele grande corpo, ele foi descendo os degraus em silêncio e chegou lá e curvou-se diante ao mestre naquele cumprimento usual. Uhum. De repente, ele foi passando as mãos por todas as suas armas e ele resolveu tirar uma espada que ele trazia nas costas, que era a maior e a mais pesada de suas armas. E ele, então, levou aquela espada lá atrás, semi-ajoelhado, né? E ele deu um grito de guerra, aquele grito peculiar, né? A estes lutadores de artes marciais, e ele, então, desfechou um golpe daquela espada sobre aquele lótus amarelo, sobre aquele vaso de porcelana chinesa, e em segundos, inclusive o banco, eram cacos naquele ambiente. Fez-se então um silêncio mais profundo ainda. Ora, o mestre então disse a esse ninja: você está apto a deixar a nossa instituição. Você está apto a fazer a sua entrada no mundo e ser exitoso em seus objetivos. O ninja, então, se curvou, despediu-se do mestre, despediu-se dos seus camaradas de instituição e foi-se embora. O mestre, então, virando para os outros ninjas, para os seus outros discípulos, ele disse a eles assim: por mais bonito sejam os teus problemas, acabe com eles. Não é? Ora, isso é uma questão que nós temos que tomar como decisão na nossa vida, né? Não ficar empurrando problemas, mas tomarmos decisões para que nós possamos solucionar as coisas que nos incomodam. É isso mesmo. Não é? Fica isso para a nossa reflexão, né, Sônia? É isso mesmo. Ô, Jairo, voltando aqui ao Andradinha, ele fala. Não, Marcelo pergunta para o Andradinha. Irmão Andradinha, nossa irmã Sônia, trabalhando diuturnamente em função dos semelhantes, tanto aqui como por lá, o amigo me diz que são muitos os trabalhadores da mediunidade que se enquadram nessa atividade. Qual o caminho decisivo tomado por nossa companheira para esse avanço? Ora, querido amigo, em primeiro lugar, nosso companheiro reduziu o espaço de comodismo. Desculpe. Ora, querido amigo, em primeiro lugar, nossa companheira reduziu o espaço do comodismo em sua vida e assim passou a buscar a perfeição com maior determinação. Em segundo lugar, foi acolhida em um núcleo onde as atividades e esclarecimentos são colocadas nas pautas prioritárias, não se preocupando em produzir médios, mas em preparar trabalhadores para a tarefa da mediunidade. Disso não abrem mão. Em terceiro lugar, não permitiram à nossa companheira a permanência no grupo em situação de inatividade, mas, de imediato, trataram de situá-la nas atividades
assistenciais do núcleo, dando assim ênfase à parte prática da mediunidade, que são os trabalhos em função do semelhante. Nossa irmã tomou gosto pelo amor a amar ao próximo. O quarto passo foi situar a nossa irmã nas atividades do estudo do Evangelho de Jesus. Na realidade, querido amigo, os médios que se aproximam de Jesus, iluminando-se através das mensagens do Evangelho, jamais são os mesmos. Tornam-se ferramentas mais dóceis, mesmo que diante dos impactos das grandes dificuldades. Assim, o quinto e último passo, após já estar percorrendo com segurança todos os demais passos, veio o exercício mediúnico propriamente dito. Assim, a prática não é a causa da sensibilidade mediúnica que se possui, mas uma consequência de todos os encaminhamentos harmônicos e lúcidos. Se não fosse, a nossa irmã seria hoje tão somente um entulho mediúnico. Há médios que servem tão somente para as atividades complementares e jamais poderão ser paredes e nem tampouco vigas. Terão ainda que reciclar oportunidades no curso dos tempos, até que adquiram tais condições. Legal, né, Jair? Muito lindo, né? Muito esclarecedor. Esses 5 itens colocados aí pelo nosso irmão Andradinha ao espírito Marcelo Rios, vale a pena uma reflexão maior sobre eles. Né? Uhum. Vale a pena uma reflexão maior sobre eles. Uma reflexão individualizada, né? Para nós vermos se nós estamos atendendo a isso, né? Isso mesmo. Eu acho que é um caminho interessante a percorrermos. Irmão Andradinha, percebo que há aí uma estratificação de responsabilidades, estou certo? Ora, Marcelo, claro que sim. Quando alguém chega a um núcleo ou em busca de trabalho, a responsabilidade se transfere em grande parte para o núcleo. Olha só, Jara, que resposta inteligente. Isso. Olha só, quando alguém chega em busca de trabalho, a responsabilidade se transfere em grande parte para o núcleo. Para o núcleo, lógico. Quando o aluno chega na escola, não é? Ele é responsabilidade da escola, não é? Olha só que interessante. Ele é uma responsabilidade da escola. Enquanto ele está ali na escola, não é? A escola assume N compromissos com esse aluno. Não é? Isso. E com a casa espírita não é diferente, até mesmo porque ela é uma escola. Não é? Então, se você chega à casa espírita, não é? E ela não lhe abre as portas, não lhe deixa participar, muitas vezes esses grupos fechados, né? Parecendo até esses templos iniciáticos, né? do Egito, não é? Do Velho Egito, né? Não fique perdendo seu tempo. Não fique lá perdendo seu tempo, choramingando e carpindo dificuldades e mendigando oportunidades. Nada, minha filha. Olha, o que mais tem hoje é centro espírita, né, Sônia? É verdade. Mais tem é centro espírita. Graças a Deus. Né? Nada. Procure um centro espírita que você se adeque bem, não é? Que as suas vibrações batam com as vibrações das pessoas, que as suas vibrações batam com as vibrações do trabalho daquela casa. Procure uma casa espírita onde você se sinta em família. Ô, Jário, isso é muito importante porque se esse cidadão continua lá onde que não querem ele lá, porque se ele não querer. Não quer, ué. Se ele força a barra, vai criar uma sintonia ruim ali com o grupo, né? Isso. Deixa a panelinha lá. Claro, deixa. Né? Se você caiu nesses templos iniciáticos, né? Que existem lá existe o faraó no comando geral, não é? Existe lá como é que fala lá, né? Os responsáveis lá, né? Ora, o corpo diplomático. O corpo diplomático, né? Se tem lá o corpo diplomático. E até para espirrar precisa de autorização do oráculo, não é? Ora, levanta a sua barraca e vai para outro, não brigue com ninguém, não discuta com ninguém, né? Não faça nada, né? Levante sua barraca, vai para outro, vai ser feliz em novas plagas, não é? Outra coisa, e não sai falando mal também lá do lugar, não. Isso, não saia falando mal do lugar, nem nada, e vá colaborar, né?
Olha, a seara é enorme, os trabalhadores são poucos, né? Sempre há um cadinho de braços abertos ali a te esperar e a te oportunizar, né? Trabalho, Isso né? mesmo, isso Então, nada de ficar debatendo, remoendo, brigando, nada. Vamos seguir em frente. É isso mesmo. Nada como o tempo. Já o Andradinha fala que, amigo, a doutrina espírita não é reduto de eleitos e nem tampouco o mercado das quantidades. Muito pelo contrário. Ela tem sido ponto sublime para a acolhida dos necessitados e um santuário divino de intensa busca qualitativa. Qualitativa. Intensa não é busca quantitativa, Jairo. Não é quantitativa, é qualitativa. Né? E isso é muito bom. Querida irmão, no dia em que eu vier a reencarnar novamente, gostaria de servir nas fileiras espíritas. Parece-me uma honra sem precedente. O Marcelo Rios reencarnar vai ser espírita já. Pois é. Uai, Será que ele está contando alguma novidade? Né? Eu tenho certeza que a doutrina espírita vai se sentir muito honrado em tê-los, né, nas suas fileiras, né? E também tenho certeza que muito provavelmente ele será um trabalhador que dignificará, né, o ele trabalho. Vai acrescentar, né? Vai acrescentar ao trabalho. É isso aí, né? é isso mesmo. Então, como nós falamos aqui em Minas Gerais, né? No nosso mineirês. É a tampa e o balaio, né, senhora? É isso mesmo, é isso mesmo. É a junção da tampa e do balaio. Já nós estamos terminando mais um programa. Oh, que pena. Queremos deixar aqui mais um abraço antes de terminar. É para a Adelina Cominato. A Adelina já deixa um carinho para nós lá no nosso blog. Oh, que bacana. Um grande abraço para você, Adelina. Voltaremos na semana que vem e queremos que vocês estejam em paz, que Jesus abençoe a todos. Muitas, muitas felicidades a todos. E sejamos felizes. Boa tarde, Jair. Boa tarde, Sônia. Boa tarde aos nossos ouvintes.